O One Piece da Netflix é bastante fiel à obra original, mas não dá pra transformar 44 episódios de anime, que são quase 2 anos de publicação semanal em mangá, em 8 episódios de live action sem fazer algumas mudanças. No vídeo de hoje eu te conto todas as diferenças entre o anime e a série, e foram várias, vamos lá! No mangá, o Luffy é um garoto que come uma fruta do diabo, a Akuma no Mi, recebe um chapéu do pirata que ele admira e promete devolver quando virar um grande pirata um dia. Na série é a mesma coisa e a história de origem dele é quase uma tradução quadro a quadro do que acontece no mangá. A única mudança significativa é quando o Chapéu de Palha decide sair para desbravar os mares. No anime ele logo de cara encontra aquele mesmo rei dos mares que comeu o braço do Shanks. Então a gente vê a evolução do protagonista quando ele consegue derrotar o monstro com um soco só. Já no live action, isso não acontece. A partir daí, as mudanças são várias. Quando ele chega em Shell's Town, vê o Zoro em um bar e fica impressionado com as habilidades de luta dele. Na história original, o caçador de recompensas já tá preso no crucifixo e vai ser executado dentro de alguns dias quando o Luffy chega na cidade. O Luffy passa dias insistindo pro Zoro entrar no bando e o espadachim só topa depois que o protagonista recupera as 3 espadas dele e diz que só vai devolver quando o Zoro entrar pro bando de fato. Bem diferente da versão da Netflix, que simplifica a situação, mas que entrega alguns outros detalhes da obra, como a existência da Baroque Works, e até o breve envolvimento do Zoro com ela, coisa que no mangá é só mencionado numa sessão SBS. No mangá, o Morgan Mão de Machado era um tirano que cobrava tributos dos moradores, igualzinho ao Arlong e outros vilões que aparecem mais pra frente. Isso é algo que não foi elaborado no live action, mas essa questão do questionamento da integridade da marinha acaba sendo repassada pra relação do Kobe com o Garp, que tem mais destaque no live action e não tem a mesma abordagem no anime e no mangá, mas que é importante tanto pela mensagem quanto pelo desenvolvimento dos personagens e da própria natureza de One Piece, de mostrar que o mundo continua girando e os personagens que cruzaram os caminhos dos protagonistas também têm sua história e, eventualmente, também se encontram novamente. Outra mudança envolvendo o Morgan Mão de Machado é que o mapa da Grand Line, que eles roubaram no escritório dele e que vira o grande motivador da temporada, não tem essa importância toda nos quadrinhos. Tanto que na história original a Nami nem aparece nesse ponto da história, ela só é apresentada no arco seguinte, em Orange Town. Mas do live action, nesse momento, ela é essencial para o desenrolar da trama. Inclusive, a Nami da Netflix teve a possibilidade de ser trabalhada de uma forma diferente. Dá pra perceber o senso de dever e até o desespero dela desde o começo, mesmo que ela estivesse se dedicando a esconder o seu passado. Diferente da Nami do mangá, que à primeira vista é só uma ladra vaidosa obcecada por dinheiro e disposta a usar os outros para isso, essa Nami do live action desde o início pode até querer persuadir os outros e realmente precisa roubar para cumprir seu objetivo. Mas existe um cuidado para que ela também seja vista como uma pessoa justa e muito forte. E pra mim, tanto esse trabalho da atriz Emily Rudd quanto dos outros atores do elenco principal e do elenco no geral, de entendimento do personagem e adaptação para o que seria a vida real, dão um peso e dramaticidade mais intensos para One Piece, porque não abre tanto espaço para que uma situação triste tenha mais momentos cômicos, como é possível no mangá pela natureza da obra. Dá pra dizer que essa também é uma mudança geral, mas pela natureza de como as obras são compreendidas pelo público e dos diferentes recursos que cada uma usa para passar sua mensagem. E eu não estou dizendo que o One Piece não é dramático, só estou dizendo que a abordagem disso no live action e no anime, no mangá, são coisas diferentes, entregam para o público de uma forma diferente. I know exactly who I am. I'm Monkey D. Luffy. Em Syrup Village, o plano do Kuro começa igual em todas as mídias. Ele quer fazer a Kaya colocar o nome dele no testamento e depois matar ela pra tomar o controle das riquezas. O que muda é que no mangá o plano era mais complexo. Ele ia fazer parecer que foi um ataque de piratas que eram justamente os seus ex-companheiros. Pra não deixar nenhuma ponta solta, ia matar todo o bando depois que o crime fosse concretizado, e é algo que o Luffy não consegue perdoar, porque um capitão não pode nunca trair os seus companheiros. Nisso a gente tem um corte bem grande de ação e uma adaptação que visa trabalhar flashbacks de personagens principais, construindo eles melhor nesse tempo, mas sem deixar as mensagens essenciais desse arco passarem batidas, já que ainda fica claro que o Kuro não dá a mínima para seus companheiros e o quanto essa não é a realidade do Chapéu de Palha, que a todo momento estão percebendo que podem contar uns com os outros. Uma outra diferença é que, no live action, o Merry morre.
E na obra original, não, ele segue vivo e tá tudo bem. Muita gente ficou muito confuso com isso, mas eu acho que deu uma carga de drama um pouco mais intensa pra mostrar realmente o quão grave que era aquela situação. No finalzinho do episódio 4, a gente também vê o Usopp beijando a Kaia, que é algo que não acontece na versão do Oda. Fica claro que o Usopp tem de fato uma paixão pela Kaia na obra original, mas romance é um assunto que não é realmente muito trabalhado em One Piece, então se rolou esse beijinho é porque o Oda aprovou como canônico e todo mundo ficou muito feliz. Let them have this one. No arco do Baratie, conhecemos Sanji e um pouco sobre o seu passado e do porquê ele tá ali. Quem só assistiu ao anime talvez tenha ficado surpreso com o flashback de quando ele e Zeff se conheceram, quando precisaram sobreviver juntos e o Zeff acabou comendo a própria perna, já que no anime ele perde um membro tentando salvar o Sanji. Mas essa mudança que o live action fez foi pra realmente ficar mais fiel ao mangá. A história foi alterada em relação à adaptação da Toei Animation, mas no mangá, o Perna Vermelha também sobreviveu comendo a própria carne. Outra mudança bem legal que deve ter vindo do olhar do Oda é no episódio 6, quando a gente vê a Nami lendo um livro sobre a lenda do Noland, o Mentiroso. Já no mangá, essa história aparece bem mais pra frente. Dá pra gente chutar que na Netflix a gente veria isso mais ou menos pra terceira temporada. O arco Baratie também mostra o Gin, um pirata faminto, aparecendo no restaurante pra pedir comida. O Sanji dá comida pra ele e o Gin vai embora agradecido. Isso acontece em todas as versões, mas enquanto na série esse ato só serve pro Luffy ver como o cozinheiro é uma boa pessoa e o tipo de companheiro que ele quer na sua tripulação, no mangá ele desencadeia toda uma treta e o Gin acaba traindo a boa ação do Sanji e do Luffy. Ele volta pro Baratie junto com toda uma tripulação. Esse grupo de piratas é liderado pelo Don Krieg, que quer tomar o controle do restaurante. O Don Krieg até aparece na série, mas bem rapidinho. Ele só dá um oi, apanha pro Mihawk e morre. E pra ser justa, a caracterização e a luta deles são ótimas, apesar de rapidinhas, mas é isso que acontece. Esse arco teve várias adaptações e justamente por conta do Baratie ser um lugar propenso a encontros e desavenças, já que é um restaurante no meio do mar e deve vir gente do mundo todo ali e dar uma paradinha. É tipo o Graal do oceano. Então aproveitaram para amarrar muitos pontos da história nessa ambientação, e inclusive tratar mais profundamente das relações dos personagens em conversas como a que a Nami e o Zoro têm enquanto bebem, se abrindo sobre seus passados sem dar muitos detalhes um pro outro. Inclusive, no mangá e no anime, a gente só conhece o Arlong e o seu bando depois do Baratie, quando a Nami rouba o Going Merry e os tesouros do bando e segue em direção à Ilha Konomi para finalmente resolver as suas pendências. No live action, os Homens Peixe aparecem no Baratie à procura do Luffy por conta do mapa da Grand Line e o primeiro confronto com ele se dá ali, seguido da traição da Nami, que não rouba nem Going Merry, nem tesouro. We have the map. No mangá, os piratas do Arlong têm um rei dos mares de estimação, a vaca marinha e quase a minha xará, que é a Momo. No live action ela não existe, até porque provavelmente deve ser um CG muito caro pra uma participação tão pequena, já que ela só tá lá realmente pra apanhar do chapéu de palha, tadinha. Na série, a Nami entra pro bando do Arlong por livre e espontânea vontade, pra fazer um acordo com ele, mesmo que o acordo mantivesse ela presa. Enquanto no mangá, ele captura ela por conta das habilidades que ela tinha com cartografia e o acordo só é feito mais tarde. A relação da Ladra com a vila também é diferente, porque no mangá todo mundo sabe que ela tem um acordo para libertá-los, mas a Nami não sabe que eles sabem. Enquanto no mangá eles fingem odiar a navegadora só para manter a farsa, no live action a personagem realmente é odiada por todos e até a sua irmã Nodiko a odeia por ter se aliado ao assassino da mãe delas. Além dessas mudanças mais pontuais, o live action também alterou algumas coisas mais gerais. Já era de se esperar, mas a trilha da série é bem diferente da do anime. A música tema que toca na versão da Netflix é super clássica de uma aventura pirata e tem uma pegada meio Piratas do Caribe. Enquanto aquelas músicas clássicas que o anime usa com frequência só aparecem na série de forma bem sutil.
Tem personagens que são apresentados nessa temporada que no anime e mangá só aparecem bem mais pra frente. O exemplo mais óbvio é o Garp. Enquanto a série revela a relação entre ele e o Luffy já no 4º episódio, essa informação é mantida em segredo até o episódio 314 do anime. Por causa da presença do Garp, a marinha tem muito mais destaque do que no mangá e o Kobe acaba protagonizando um dos núcleos da série também. No mangá, ele é um personagem importante, mas não com todo esse destaque e desenvolvimento de personagem quanto na adaptação da Netflix. Eu pessoalmente vejo muito sentido nisso, porque ajuda a transmitir os valores dos personagens e deixa clara a intenção de chegar em outros pontos que a história original já chegou. Além de possibilitar a apreciação desse aprofundamento da relação entre o Garp e o Kobe, que a gente não pôde ver antes em outras mídias da mesma forma. Como a gente já comentou, quem também já é citado é o sindicato criminoso Baroque Works. A gente não vai desenvolver muito quem eles são só pra não dar spoiler pra quem não conhece, mas na história original eles demoram um pouco mais pra aparecer. É uma mudança que faz bastante sentido pra já preparar o público para uma provável aparição da Baroque Works e os seus agentes na 2ª temporada. Enquanto isso, tem um monte de coadjuvantes que são deixados de fora da série, como o Gaimon, que é um pirata que fica entalado num baú de tesouro e mora numa ilha de animais raros. A dupla de caçadores de recompensas, Johnny e Osako, que são amigos do Zoro. O prefeito Boodle e o cachorrinho Chow Chow, que protegem a cidade dos piratas Bug e aparecem mais de relance, assim, sem tanto destaque. E o trio de criancinhas que formam o bando do Capitão Usopp, que foram de base mesmo. Já entre os vilões, quem deixou de aparecer foram o hipnotizador Django, que é o primeiro imediato do Kuro e anda fazendo moonwalk. Da trupe do Bug, o domador Moji aparece com menos destaque e o seu leão de estimação no mangá tem algumas lutas, mas na série só aparece segurando uma placa pedindo aplausos. E o Homem-Peixe Hachan, que é mais um corte compreensível porque ia ser muito difícil fazer um polvo humanoide com 6 braços lutando com 6 espadas. A lista de mudanças é até bem grande, desde personagens até detalhes das ambientações. Cenas que acontecem de dia no original, mas foram colocadas pra noite pra baratear a produção e coisas do tipo. E é claro que a gente sente sim falta de alguns momentos e personagens inesquecíveis dos animes, mas nenhuma alteração prejudicou a essência de One Piece e a maioria delas são bem justificáveis quando a gente pensa no processo de levar uma história de uma mídia pra outra. Então, no fim das contas, as mudanças foram todas positivas pra transpor o que é One Piece da melhor forma possível num formato diferente e muito desafiador. O que vocês acharam das mudanças? Qual se destacou pra vocês? A gente deixou de falar alguma? Comenta aqui com a gente. A minha opinião sobre o live action de One Piece foi apresentada aqui no YouTube pelo Forlane, porque eu fiquei doentinha e não consegui gravar. Então, se vocês quiserem assistir pra saber um pouco mais da minha opinião, corram lá no vídeo.